estamos aqui. Envia-nos a nós, envia, Senhor, Pai, a cada filho que, meu Deus, Pai, se faz presente. Deus, assim como tu tocara nos lábios de Isaías, Deus, assim como tu olhaste e viste que Isaías precisava mais e mais de ti, mais da tua presença, mais da tua revelação, mais da, Pai, meu Deus, Pai, do céu, meu Deus, ele entrou, Senhor, meu Deus, naquele local, Deus, Pai, no templo, e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus, ele viu a tua glória enchendo, ele viu a tua glória, meu Deus, Pai, naquele ambiente, ele sentiu o peso da tua presença, ele sentiu o peso da tua glória, da tua santidade, e ele temeu e disse: ai de mim, Senhor, que nessa noite, Pai, teus filhos que possam se achegar a ti, possa ter Pai, a revelação de quem tu és, que possa ter a revelação do teu poder, que possa ter a revelação da tua grandeza, que possa ter a revelação da tua vontade, que possa ter a revelação, Senhor, que o Senhor está olhando para a terra, o Senhor está no controle sobre o Brasil, o Senhor está no controle sobre a América, o Senhor está no controle, Senhor, meu Deus, Pai, sobre, meu Deus, Pai, a África, meu Deus, a Austrália, meu Deus, Pai, meu Deus, sobre a China, sobre a Rússia, Deus, sobre a Coreia, sobre cada, meu Deus, Pai, continente, o Senhor está contemplando, Senhor, e o Senhor, meu Deus, moverá a tua mão poderosa, tu enviará os teus anjos para fazer a tua, Senhor, meu Deus, Pai, a tua vontade, para tocar nos lábios daquele que se compromete a te glorificar nesses últimos dias, Pai. Deus, aqui nos encontramos na tua presença. Começa por nós, Senhor, nessa noite. Começa por nós, toca na nossa mente. Deus, nos dê a mente de Cristo, uma mente que tem um compromisso em te honrar, uma mente que honra mais do que pai, do que mãe, Senhor, que honra, Senhor, acima de tudo, Cristo, Senhor, meu Deus, é o nosso referencial de missões, Deus, ele não precisou, Pai, ter ouro, ter prata, ele não precisou que o homem desse para ele título, para que ele pudesse fazer o ID, Cristo não precisou, Senhor, da maioria, Cristo se comprometeu em fazer a tua vontade, por isso nessa noite derrama sobre nós o teu Espírito, assim como tu derramara sobre o teu filho, como ele disse claramente que o Espírito Santo estava sobre ele, que o teu Espírito Santo possa repousar sobre cada vida aqui nessa noite, que teus filhos possam sacudir toda a poeira que tenta sufocar, que eles possam dizer: Pai, usa a minha vida, Pai, a minha vida não me pertence mais, a minha vida não pertence mais aos meus prazeres, a minha vida não pertence mais, Senhor, à minha vontade, Pai, a minha mente não pertence mais à minha mente, meu Deus, a minha vida não pertence mais à minha, Senhor, meu Deus, Pai, meu método, minha filosofia, Deus, a minha mente pertence à tua palavra, e a tua palavra nos diz que o Senhor procura homens e mulheres que te adorem em espírito e em verdade, E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, do culto de missões. Deus, tu sabes o quanto nós precisamos. Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor enviou Ananias para tocar, para orar, meu Deus, pela vida de Saulo, e a tua palavra nos diz que foi o Senhor que enviou, e ele deu essa notícia: o Senhor me enviou, Deus, e ele orou pela vida, Senhor, meu Deus, de Saulo. Eu oro pela vida de cada membro da igreja MK, Senhor, para que teu Espírito Santo, assim como encheu a Paulo, assim como encheu a Saulo, meu Deus, e as escamas dos olhos caíram, meu Deus, ele conseguiu enxergar a tua vontade, e não mais vivia ele, mas Cristo. Ele disse que agora Cristo, que nós possamos, assim como ele, que teve aquele impacto, que ele teve aquela, meu Deus, Pai, aquela gloriosa presença, de tal maneira que ele já começou a pregar que Jesus era o Cristo. Deus, que nessa noite nós possamos sentir desejo de orar, que nós possamos sentir desejo de profetizar, que possamos ter desejo de evangelizar os nossos amigos, que nós temos contato no WhatsApp, falamos tudo, menos de Cristo, meu Deus, que no nome de Jesus, que possamos olhar para nós e vermos que o nosso
Pai, os frutos estão pouco, que possamos gritar, meu Deus, usa a nossa vida nesse tempo, Pai. Deus, derrama da tua unção, Pai, a unção, Pai, para que possamos fazer missão nas redes sociais, no trabalho, na rua, em todos os lugares, Senhor, no nome de Jesus. Pai, toma a vida da diaconisa Leis, ó Deus, tua serva, que vai estar conduzindo, meu Deus, ó Pai, o início do culto. Ó Espírito Santo, ser com a tua filha, derrama do teu poder, da tua graça, meu Deus, ó Pai, dá autoridade, trepidez, ousadia, que ela não possa, meu Deus, ó Pai, olhar para a sua limitação, mas que ela possa dizer como Davi, Senhor, meu Deus, assim como Davi viu o gigante, meu Deus, e tinha certeza que o Senhor daria a vitória, ela possa ter certeza, meu Deus, que o Senhor dará a vitória em tudo que ela venha a fazer, no nome de Jesus. Toma a vida, meu Deus, ó Pai, dos teus filhos que vão ter oportunidade, toma a vida, Senhor, no nome de Jesus, cada membro, ó Deus, ó Pai, da vida do evangelista, usa, Senhor, da graça, da sabedoria, abre, Senhor, a janela, ó Deus, e derrama da tua chuva sobre a vida do teu filho, meu Deus, dá a palavra a qual o teu filho, meu Deus, ó Pai, possa trazer para a tua igreja, para despertar o teu povo, para viver o hoje, meu Deus, missões, o hoje, não amanhã, o amanhã não pertence a nós, é o hoje, Senhor, no nome de Jesus. Toma este culto, toma em tuas mãos a vida de cada filho teu que já chegou, daqueles que estão desanimados, Senhor, daqueles que não estão enxergando, meu Deus, ó Pai, a manifestação da tua vinda, meu Deus, que não estão vendo, Senhor, meu Deus, ó Pai, as dores de parto já se manifestando sobre o Brasil, sobre o mundo, mas que eles possam contemplar o Senhor avisando através da natureza, através dos rumores de guerra, através da falta de amor, meu Deus, no nome de Jesus, desperta o teu povo que, meu Deus, faz parte desse ministério, ó Deus, para viver a tua vontade, não pela força do medo, não pela força, Senhor, que tua mão pode pesar, mas como gratidão por ser escolhido, meu Deus, ser eleito, e já ter certeza que o seu nome está escrito no livro do céu. Pai, toma em tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus, eu te apresento a tua igreja, eu te apresento teus filhos e te peço, meu Deus, fica à vontade para ministrar no nosso coração, tudo isso eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Você diz, glória a Deus, tua presença é real, aqui neste lugar. Aleluia. Diaconisa Leis. Paz e graça. Mais um culto de missão, né? Que estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E abrimos a nossa Bíblia em Isaías 61. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu amado. Meu amado. Aleluia. Aleluia. Meu amado. Isaías 61, primeiro, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Deus, Ele nos escolheu para fazer coisas boas, né? Ele nos dá força e coragem para estar ajudando outras pessoas a ajudar, né, nessa caminhada. E o Senhor Jesus, Ele fica feliz quando estamos fazendo a obra do Senhor.
E o meu coração ficou muito alegre, né, quando a gente teve o evangelismo ali. E todos teve a oportunidade de estar falando do amor do Senhor. Outros seguraram o cartaz, outros fizeram oração, né? E foi um motivo de alegria que o Senhor Jesus ele possa cada dia mais nos fortalecer para estarmos fazendo o evangelismo. E meu coração fica muito alegre, né? Para estar falando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ele liberta. A palavra do Senhor é amor. E eu tenho certeza que ali naquele lugar, quem passou ali sentiu a presença de Deus naquele lugar. E eu me sinto muito alegre quando tem evangelismo aqui na igreja, porque é o meio de estarmos fazendo a obra do Senhor. É o meio de estarmos dedicando, né? Abrindo mão dos nossos fazeres para estar ali pregando, cantando, falando do amor do Senhor. Que o Senhor Jesus ele possa cada dia nos dar força, nos dar graça, nos capacitar. Deus, eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer através das nossas vidas. Que no próximo mês vamos estar firme e forte, fazendo o ID do Senhor. Nesta noite vamos estar adorando ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, Senhor, derrama a tua unção, Espírito Santo, para fazer a tua obra, Espírito Santo, com amor, com zelo, em nome de Jesus. Aleluia, adorando essa noite ao Senhor Jesus Cristo. Deus, sara essa nação. Falar para o Espírito Santo. Você pode falar para o Espírito Santo sarar essa nação. Aleluia, Deus. Sara, Espírito Santo, essa nação. Espírito Santo de Deus, com teu poder, Espírito Santo. Com o óleo da tua unção, Espírito Santo de Deus. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou com uma forma especial. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando da sua unção, libertando com seu poder. Deus sara, Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando da sua unção, libertando com seu poder. Deus sara, Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção.
Santo de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. A nossa vida está aqui, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. O Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, o serafim santo, 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 incansavelmente, santo, santo. E eu, o homem tão falho e de impuros lábios, o que Deus tão grande assim viu de importante em mim. Com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica, então me toca. Com essas brasas que me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Nos usa nesta noite, Espírito Santo. Estamos disponíveis, Espírito Santo, que o Senhor possa nos usar, Espírito Santo de Deus. Como dizer não para o teu chamado, se me deste o som para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível,
Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Pude quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente o adorar. Nele vou depender, só faz eu vir, e mesmo nunca mais sereis. A luz brilhou, eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Aleluia, Deus. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés no chão, então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, como vento, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, vento de Deus, retirar todas as cinzas e soprou, soprou sobre mim e o fogo recomeçou. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Pois eu vi a glória do Senhor. Que nessa noite a gente não venha perder a essência, né? Do primeiro amor. O irmão Oséias está com a oportunidade. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um culto
de missões. Deus abençoe cada um, Deus abençoe sua vida, sua família. No livro de João, né, capítulo 9, fala do cego de nascença, né? Fala que Jesus estava passando, né, com o seu discípulo, junto com a multidão, e ali avistou um cego de nascença, chamado Bartimeu. Então, na verdade, o Bartimeu clamou ao Senhor: Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Então, Jesus fez um milagre nele ali, né? Que nesse dia de hoje possamos ser assim, que Deus faz um milagre em nossas vidas. E ali ele foi curado. Jesus, ali vai relatar que Jesus cospe no chão, né, com a saliva e lama, e para ele lavar num tanque de Siloé. Então ali ele foi curado, acreditou. Que nos dias de hoje possamos acreditar em Deus, no milagre e na cura. Que Deus abençoe cada um. Vou louvar a Deus com o hino. De onde vem esta unção, este poder de curar enfermidade, tirar a dor com autoridade? De onde vem tanta unção que minhas mãos estão ungidas? Posso ordenar em nome de Jesus. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estendo a mão, o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, eu creio agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ungiu minhas mãos, enfermidade vai sair. Aleluia, glória a Deus. Assim como aquele cego Bartimeu foi curado, assim no dia de hoje, Deus vai curar, Deus vai restaurar cada um de nós em nome de Jesus. Ele creu, ele teve fé, ele foi curado através do milagre. Deus fez o milagre dele. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estendo a mão e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, eu creio agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora tudo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ungiu minhas mãos, enfermidade vai sair. Enfermidade vai sair. Glória a Deus. Assim foi naqueles dias que Deus curou aquele cego Bartimeu, que possa ser hoje nas nossas vidas. Ele teve fé, teve a forças, e que Deus nos abençoe nesse momento. Assim, eu agradeço a oportunidade. Nossa diaconisa Rayane está com a oportunidade ofertória.
Em nome de Jesus. Levanta as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar, curado vai ficar. Com as mãos ungidas, não há mal que resista, tanto poder. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria que a igreja abrisse comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ontem à noite, eu já estava quase indo dormir, e o meu amigo mandou mensagem com carinha de choro, falando: ai. Eu falei: foi o quê, menino? Aí ele: eu perdi dinheiro, eu fiz um Pix errado. Eu falei: ô Senhor, de quanto, menino? 3.000, era para mandar 300, eu botei um zero a mais e ainda ia para a igreja, porque ele não é crente, ele estava indo para a igreja, né, visitar. Aí ele na correria botou um zero a mais, foi 3.000. Aí para acabar de completar, viu que além de mandar errado, mandou para o CNPJ errado também, que é de outra pessoa, que ele nem conseguiu, enfim. Aí ele estava falando: por que Deus faz isso comigo? Eu sou tão bom. Eu vontade de falar: que bom que tu é, rapaz. Bom porque é bom com tu, porque a gente é bom porque é bom com a gente, né? Porque quando a pessoa pisa no nosso pé, a gente já, né? A gente não quer perder 30 nem 300, que dirá esses 3.000. Aí ele falou para mim, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Por que eu estou sendo tentado? Porque Deus está me provando. Eu não faço nada para ninguém, não faço mal para ninguém. Aí me veio essa passagem na mente, aí eu falei com ele, né? Aí eu falei com ele assim: Deus não tenta ninguém, né? Como eu mudei aqui para ele essa passagem, Tiago. Deus não nos tenta. Mas Deus permite certo tipo de situações na nossa vida para nós entendermos se verdadeiramente nós temos fé ou não. Porque é muito fácil eu falar que tenho fé se eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu já estou com dinheiro para pagar aquela conta. É muito fácil eu falar que tenho fé se o feijão acabou hoje e eu já tenho mais 1 quilo para me cozinhar amanhã guardado. Então, eu falei com ele: então, Deus permite as situações da nossa vida justamente para isso. Para nos fazer entender, né, se verdadeiramente nós temos fé nele. Ou se nós estamos tendo fé, que na verdade não é fé, né? Porque quando eu falo: eu tenho fé nisso. Mas é muito fácil eu ter fé naquilo que eu estou vendo, né? Então, isso não é fé. A fé é justamente ao contrário. Então, o Senhor, Ele quer isso de nós. Ele quer que nós tenhamos verdadeiramente essa fé, essa confiança nele. Não naquilo que nós estamos vendo, porque a palavra diz justamente ao contrário da nossa fé. Então, existem circunstâncias, né? Eu falei com ele: isso já aconteceu comigo, com o pastor, isso já aconteceu com tantas pessoas, né? E com certeza vai continuar acontecendo. Não só isso, mas tantas outras coisas. E não é isso que vai fazer nós deixarmos de acreditar no Senhor. Não é isso que vai deixar nós nos desmotivar, né? Porque hoje eu queria isso, mas Deus não permitiu, porque Deus fez isso comigo, logo comigo. Não, não é logo comigo, né? E eu costumo dizer que é melhor nós colocarmos sempre
as coisas, pensarmos de uma forma diferente. Não é logo comigo, porque a gente não tem que pensar assim. A gente tem que pensar que tem pessoas que estão passando por uma situação ainda pior do que a gente. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho um problema. Exemplo, hoje, o problema que eu tenho, posso te dizer que, pelas mãos dos médicos, pode ser resolvido. Mas tem pessoas que não tem médico. É morte, tchau, só esperar morrer. Então, eu penso desse jeito. Porque eu estou assim. Não, eu poderia estar pior. Mas a mão de Deus é quem nos sustenta. Então, assim, nós precisamos pedir a Deus todo dia para fortalecer-nos e fortalecer a nossa fé. E isso só vem à medida que nós confiamos no Senhor. Isso só vem à medida que nós depositamos a nossa fé totalmente nele. Porque quanto mais nós conhecemos alguém, nós confiamos naquela pessoa, né? Quanto mais nós conhecemos alguém, a gente fala assim, eu estou passando por isso, mas eu vou atrás de fulano, porque eu sei que ele vai me ajudar, né? Eu estou sem um arroz para cozinhar hoje, mas eu vou atrás de fulano, porque eu sei que se ele tiver 1 quilo lá, ele vai dividir, vai ficar meio e vai dar meio para mim. Então, é assim que o Senhor quer que nós tenhamos essa mesma confiança, essa mesma expectativa nele. Eu não tenho, mas eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. E como é que nós temos essa total confiança quando nós estamos sendo fiel ao Senhor? Porque, como nós lemos em sua palavra, o Senhor não deixa ser tentado, mas ele não é dizimista, ele não é ofertante da casa do Senhor. Então, isso também acontece com nós? Acontece. Mas nós, pelo menos, temos um argumento para ir ao Senhor. Falar, Senhor, isso aconteceu comigo. Eu não sei o motivo que o Senhor permitiu, mas eu sei que eu sou dizimista, eu sou ofertante da tua casa. E eu vou continuar confiando no Senhor. O Senhor permitiu, né? Nós não sabemos o porquê, mas nós vamos continuar confiando em Ti. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ainda que nós achamos que não, que no momento nós ficamos entristecidos, claro, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, que o Senhor venha manter a nossa fé forte, firme e confiantes, que quando nós entregamos tudo nas mãos dEle, Ele é poderoso sempre para nos sustentar. Amém? Vamos estar ouvindo a adoradora Yasmin, que ela estava com a cara chateada. Venha louvar, venha. Venha. Vem. Vem. Não é vir, não? Bora, mãe. Cumprimenta a paz de Deus, a paz do Senhor. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vencer, Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Oh, oh, oh. Cristo morreu por mim na cruz e com poder ressuscitou. Os meus pecados perdoou. Vencer, Senhor, meu Salvador. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver.
viver. Ajuda-me a ser fiel. Vem mudar o meu viver. Ajuda-me a ser fiel. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiel. Vou estar orando pelos dizimistas nessa noite. O evangelista Rodrigo se aproxima. Vamos colocar de pé para estarmos orando. Querido Deus, neste momento, Senhor, quero te apresentar, Senhor Jesus, cada vida, Senhor, que veio aqui nesta noite para te glorificar, para te exaltar. Senhor, toma aquele, Senhor Jesus, que ofertou, dizimou. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o celeiro dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, que nada pode faltar, Senhor, na casa dos teus filhos, Senhor. Deus, que ele possa ser fiel, Senhor, primeiramente a ti, Espírito Santo, porque nada pode faltar, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero te apresentar também o evangelista Rodrigo nas tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos. Espírito Santo, eu creio, Senhor, que as palavras do Espírito Santo já estão com teu filho. Senhor, que possamos guardar, Senhor. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, nesta noite. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 33. Aleluia. Salmos, capítulo de número 33. Aleluia. Salmo capítulo de número 33, versículo de número 12. Salmos 33, 12. Aleluia. A gente sabe que é uma luta, é uma peleja muito grande. Não é verdade? Mas eu vou aproveitar, eu vou convidar, enquanto o pastor Rogério e você estão aí procurando a referência, eu vou convidar a Leise para estar louvando comigo. Amém, Leise? Vamos estar louvando junto? Para eu ficar mais à vontade. Amém? Eu já estou à vontade, mas eu quero ficar mais à vontade ainda. Porque a minha dependência do Espírito de Deus aqui é muito grande, irmãos. A minha dependência para com o Espírito de Deus aqui é muito grande, amém? Aleluia. Eu vou louvar a Deus com o hino, juntamente com a diaconisa Leise. Você que souber, nos ajude. Hoje, dia 27 de março de 2025, estamos com culto de missões e aproveitamos também para estar transmitindo esse culto para aqueles que nesse momento estão trabalhando, para aqueles que nesse momento estão viajando, e fazer um apelo para você que está em casa. Vá para a igreja, venha para a igreja, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Aqui presente é bem melhor. Aqui presente é bem melhor, amém? Glória a Deus. Oh Espírito de Deus. Já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar
Jesus como seu consolador. Você sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. quando Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixar a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não. sempre está protegido por um Batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. vou levar Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. quando o crente está firme nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixar a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Oh, aleluia! Se espinhos Glória a ferem Deus. os meus pés, Eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os. Vou levar comigo a minha cruz. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. O segredo é seguir os passos de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Salmo de número 33, versículo de número 12 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Amém? Seu Deus, neste momento eu me encontro aqui na tua presença, Senhor. Senhor, para te pedir perdão das minhas falhas, para reconhecer o quanto eu dependo de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, eu preciso de ti. Eu preciso da presença do teu Espírito Santo.
para que aqueles que estejam, Senhor, ouvindo a minha voz, possam entender, possam compreender e possam, Senhor, desejar seguir os teus passos. Deus, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quando se fala seguir os passos de Jesus com esse hino, irmãos, nós observamos que quando Jesus ele estava caminhando até o Gólgota para ser crucificado, na ótica humana, na ótica do homem, Jesus, quando foi crucificado, pregado naquela cruz, humilhado daquela forma que ele foi, Jesus perdeu. Pelo contrário, ele perderia se ele fugisse da cruz. Ele encarou a cruz, porque para isso ele veio, né? E quando ele encara a cruz, quando ele é pendurado na cruz, ele fala: Pai, eu venci, está tudo consumado, tudo que era para ser feito se fez, aleluia. Eu tenho o controle da vida, da morte, de todas as coisas. Amém? Aleluia. Irmãos, hoje culto de missões. Amém? E eu estava muito pedindo ao Senhor que Ele me desse graça, que Ele tivesse misericórdia de mim, como Ele de fato Ele tem. E o desejo do meu coração é que você entenda, pelo menos, o salmo em que você leu. Os versículos ali, né? Os versos que você leu do livro de Salmos 33, 12, do 12 ao 15. Irmãos, quando se fala de missão, o alvo principal é pessoas. Quando se fala de missão, o alvo principal é vidas. Quando se fala de missão, o alvo principal é restauração. Aleluia. É restauração, é uma convenção, é uma mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante é que aos olhos de Deus não importa a quantidade, mas importa a qualidade do resultado. Quando a gente passa a entender, quando a gente absorve, quando a gente rumina e quando a gente entende o propósito de Deus. Aleluia. Haja vista que Pedro, ele pregando, né, se converteu ali quase 3.000 pessoas de cara. Mas o mesmo Deus que usou Pedro para converter ali aquele povo ali no dia de Pentecoste, o próprio Deus, ele fala assim: Filipe, sim Senhor, eu conheço essa voz, sim Senhor, vai para o deserto. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, entendemos e lemos, e nós compreendemos que o deserto é uma faculdade para crente. Eu estava ouvindo o testemunho que a diaconisa Raiane falou. Imagine aí, irmão, a gente pensa que 2, 3 não vale nada. Imagine o 0, o quanto é importante. Quando você confunde e coloca um 0 a mais, a dor de cabeça é maior. Então eu quero também pegar esse pedacinho para falar sobre a quantidade e a qualidade, é o que eu estou dizendo nesse momento. Agora nós entendemos e vemos que o deserto, que é para crente, é um lugar de aprendizado. É o lugar de nós afiarmos a espada para enfrentar o povo, para enfrentar a multidão, né? Eu estou conjecturando aqui nos meus botões, estou imaginando, parece que vejo pela fé Filipe se perguntando: eu vou fazer o que lá no deserto? Mas de qualquer forma João Batista também estava lá no deserto. E a gente para meditar, e eu estava meditando sobre isso esses dias. O que foi que para quem foi que João estava pregando no deserto? Deserto a gente sabe que só tem areia, mas depois a gente vê João Batista ali na cidade, aleluia, nas redondezas ali do rio Jordão, pregando, aleluia, e falando tudo aquilo que ele estava ensaiando lá no deserto, aleluia. Ele tinha uma missão, a missão era, aleluia, ser o precursor de Cristo, era anunciar a restauração, era anunciar a salvação e a libertação. Filipe, quando chega lá no deserto, ele vê até, eu estou vendo passar um carro ali, vindo da direção de Jerusalém. Aí o Espírito Santo fala: encosta, chega perto. Atos 8, 26, se não foge da memória. E ele encontra aquele homem lendo, oh aleluia, ele encontra aquele homem lendo o livro do profeta Isaías. E nós lemos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, feliz é a nação qual Deus ele escolheu. Irmãos, existe uma conexão daquele que busca Deus, daquele que procura Deus. Me faz lembrar, pastor Rogério, que quando eu não era crente, eu ficava procurando Deus.
Eu não sabia que Deus existia, mas eu olhava assim, a própria natureza, ela revela, ela declara, ela nos mostra que existe um ser superior, um ser supremo, que existe Deus. E eu ficava olhando para o céu, eu não era crente naquela época, e ficava, Deus existe, eu creio que existe, não foi o homem, não foi obra do acaso, aleluia, né? E eu procurando Deus, e Deus me procurando, porque eu estava procurando Ele. Você deu para entender o mistério? Aleluia, porque quando você se chega a Deus, quando você decide buscar a Deus, quando você quer Deus, quando você está cansado dessa vida em que você está vivendo, Ele está com a mão cheia de restauração, de vida, de paz e de alegria para te dar, aleluia. E eu estava nesse confronto, aleluia, e parece que vejo pela fé também esse homem lendo, quem é esse Deus, que Deus é esse, aleluia, já visto que ele estava vindo de Jerusalém, ele estava vindo do lugar, aleluia, do pão, do lugar da adoração, do lugar, aleluia, ele lendo, aí Deus fala assim, ei, encosta, aí ele pergunta, entende tu que lê? E olha a humildade daquele homem, como é que eu vou entender se não tem que me explique? Sobe aí. Irmãos, nós conhecemos o final daquela história, a restauração daquele eunuco. Aquele eunuco aceita Jesus, deseja ser batizado, e depois que aquele homem tem a sua vida restaurada, tem a sua mente desbloqueada, e passa agora a ter a mente de Cristo, aleluia, ele desce as águas. Quando ele está ali sentindo a presença do Espírito Santo, quando ele está ali sentindo a paz essa que a droga não dá, sentindo a alegria essa que a bebida não dá, sentindo o regozijo na alma que o mundo não tem, quando ele abre o olho para procurar o homem, o missionário Filipe, o Espírito Santo havia arrebatado, amém? Então não importa a quantidade, Deus, Ele sempre olha a qualidade do resultado quando você entende, quando você recebe. Imagina a qualidade daquele homem. Aí, Felipe, aqui está a água, quem pede agora de eu ser batizado? Aí desceram os dois do carro, aleluia, e a vida daquele homem foi restaurada, amém, irmãos? Eu não sei dizer, eu tenho certeza de uma coisa, aquele homem não estava sozinho. A Bíblia não me dá respaldo para isso, mas se tinha eu acredito que aquele homem tinha ele fazia parte de uma patente alta. Ele não estava conduzindo o negócio, ele estava sentado no fundo e alguém estava conduzindo na frente. Mas quem estava buscando, quem estava precisando, quem estava desejando foi quem estava atrás. Aleluia! E a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros, amém? Irmãos, e quando eu falo de missão também, eu lembro da minha vida. O pastor estava falando aqui algo e eu me lembrei da minha vida. E missão, irmãos, também nada mais é do que a graça e a misericórdia de Deus revelada para o homem na terra. Porque a graça, ela veio para todos. Não existe exceção de pessoas. E eu estava no início da minha fé, eu estou fazendo um pano de fundo para você entender. Aleluia. Eu estava no início da minha fé buscando, depois que eu encontrei o Senhor, eu falei, agora eu quero conhecer mais desse Deus. Agora que eu te encontrei, eu quero conhecer mais, porque a Bíblia diz, buscai e prossigai em conhecer o Senhor. E eu comecei buscando, eu não aguentava ver uma porta de igreja aberta que eu estava entrando, aleluia. E certa feita eu fui participar de um momento de oração, na tarde da bênção, e a irmã estava pregando, dizendo, irmãos, uma irmã pregando, eu queria aproveitar também, mandar uma saudação para ela, né? Aleluia, ela é dirigente na época, se não me foge da memória, ela é a irmã Tati, a esposa do irmão Lingo, e ela falava, irmãos, a gente temos que pregar também para os pecadores, para as prostitutas, nós também temos que pregar para os homossexuais, nós também temos que pregar para o bandido, para o ladrão, para essas pessoas. É fácil a gente pregar para as pessoas boas, para os nossos amigos, para a nossa parentela, né? Mas essas pessoas, se a gente não pregar, irmãos, elas vão morrer e vão para o inferno. E o que será dessas pessoas? E o que será de nós? Irmãos, eu saí com aquela palavra ardendo dentro do meu coração. Eu acho que eu sou missionário também. Depois que eu senti aquela palavra dentro do meu coração, eu fiquei assim, ó. Quando eu saí da igreja, eu fiquei olhando bem assim, Jesus, é verdade. Porque você está no primeiro amor, né? Você naquela alegria, você quer compartilhar aquilo que preencheu o teu coração para outras pessoas. Quando eu boto o pé na porta, eu já falei isso aqui já. Quando eu boto o pé na porta, cá, eu encontro naquela época, há 25 anos atrás, o homem mais valente de travessão. O homem mais bravo de travessão. E quando eu boto o pé na porta, eu falei,
Ei! Aleluia! O senhor precisa aceitar Jesus, porque senão vai para o inferno. E o homem me xingou. Passou quase uns 20 minutos me xingando, e você pode imaginar o tanto de palavrão, de nome que ele jogou sobre mim. Irmãos, e quando eu terminei de falar tudo que estava no meu coração, eu saí assim, ó. Eu saí de alma lavada. Eu falei menos um, aleluia. Porque nós não fomos chamados para salvar. Nós não fomos chamados para converter. Nós fomos chamados para falar. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Haja visto que existe um certo ditado, uma certa frase que diz: use a palavra se precisar, porque a nossa vida tem que expressar, a nossa vida tem que declarar, o nosso testemunho, né, Osés? O nosso viver tem que falar, aleluia, a respeito do Deus o qual nós servimos. É isso que estamos aprendendo aqui nas terça-feira. Aleluia, no culto da palavra. Devemos ser a imagem de Cristo, semelhança de Cristo, viver a vida de Cristo, ter a mente de Cristo, para que as pessoas, quando olhar para mim e para você, falem: ei, quando eu olho para você, eu vejo Deus. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas não para por aí. Nessa vida missionária também, eu, como eu havia dito, tinha tanta vontade de querer conhecer esse Deus, que me convidaram. A tia Nilza me convidou para participar de um círculo de oração e eu fui. Chegando lá, eu com a mente cauterizada, imaginando, né, as meninas. Quando eu chego lá, encontro um bocado de senhora idosa. Caio e Camila talvez não ouviram esse testemunho, estou falando agora. E você também, aleluia. E eu chego ali debaixo daquele pé de manga e falo bem assim, um lugarzinho pequenininho, irmão. Um negócio assim, 2x2. O banco era encostado de tijolo. E eu falei: o que eu estou fazendo? Cadê a bateria? Cadê o grupo jovem? Eu estou fazendo o que aqui? Naquele momento eu não estava entendendo que Deus estava preparando algo para colocar dentro de mim, que mudaria completamente a minha vida. E eu ali discutindo ali, questionando ali debaixo daquele pé de manga. Eu tive a oportunidade para louvar a Deus com hino. E quando eu terminei de cantar, de louvar a Deus, naquele momento, quando eu terminei de louvar a Deus, Deus agora Ele me batiza com o Espírito Santo. Até então eu não sabia o que era, eu estava lendo, eu sabia que existia, mas eu não tinha, tá entendendo? E naquela casa, irmãos, eu saí procurando debaixo da cama, dentro do banheiro, na sala, na cozinha, no quintal, quem não era crente, para aceitar Jesus à força. Aleluia. Eu estava procurando, quem aqui não é crente? Você é crente? Você não tem cara de crente, você é crente? Aqui todo mundo é crente. Calma, irmão, calma. Irmãos, eu estava numa autoridade tremenda que eu queria. Quem não fosse crente ali ia ter que aceitar Jesus por força e por violência. Porque quando você encontra, quando você recebe a convicção, meu Deus do céu, de que existe um Deus vivo no céu, que lava os seus pés no mar. Oh, meu Deus do céu, eu falei: provai e vede que Ele é bom. E eu provei e falei: você precisa de Jesus. E Deus mudou a minha história naquela época, naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Deus, Ele tem algo preparado para o teu coração. Não sei se é nessa noite, não sei se é nessa madrugada, eu não sei se é no momento em que você está vendo essa live ou está aqui presente. Deus, Ele pode fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, existe um tempo para todas as coisas. Deus tem algo grande para fazer no Brasil. Nós lemos aqui no livro de Salmo que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Terça-feira, se não me foge da memória, o pastor Rogério falou algo que eu peguei aquilo ali e guardei. Verdadeiramente o nosso país, a nossa nação, é uma nação em que ela não se prepara com poder bélico, né? Com poder de destruição. Nunca se viu falar que o Brasil criou uma bomba atômica. Nunca se viu falar que o Brasil tem um míssil potente, a laser, que pode destruir nunca se viu falar. Verdadeiramente o brasileiro, o Brasil, a nação a qual Deus escolheu, só quer viver em paz. Mas só existirá paz no Brasil, só existirá paz na nação brasileira, se Jesus Cristo for o Senhor. E o pastor também falou algo que é interessante ressaltar aqui também. Rio de Janeiro, a capital onde nós estamos. Eu gravei aquilo, pastor, vou aproveitar esse momento aqui agora para falar. Rio de Janeiro, irmãos, era o lugar para ser
o lugar mais tranquilo do mundo. Por quê? Existe o Cristo Redentor de braços abertos. E nós sabemos que depois da Bahia, o Rio de Janeiro é um dos lugares mais violentos na atualidade. Então, se você realmente buscar adorar, buscar servir, buscar temer o verdadeiro Deus que não foi feito por mão do homem, haverá paz no Brasil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a paz em que Deus, o projeto, a paz, aleluia, a missão de restauração, a missão de restauração, a missão de salvação, a missão de libertação que Deus tem, ela abrange as 4 áreas da nossa vida. É na família, aleluia, no nosso trabalho. Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas, aleluia. Deus, Ele quer abençoar a nossa nação. Deus, Ele quer nos fazer prosperar, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No livro, aleluia, louvado seja Deus, que não me foge da memória, no livro de Jeremias, aleluia, vai dizer que eu bem sei o pensamento, Ezequiel 3:18, eu bem sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu sei o que, aleluia, eu sei o que é de bom, eu sei o que tem de bom para dar para vocês. Eu conheço o que é coisa boa, e a coisa boa eu tenho para dar. Aleluia, eu bem sei o pensamento que é de vocês, a intenção eu tenho para dar para vocês. Bem sei eu o pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, Ele tem paz para a nação brasileira. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo esse em que qualquer momento Deus, Ele vai manifestar a sua verdadeira justiça na terra. No livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 4, após Deus ter manifestado todas as pragas ali no Egito, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele fala bem assim: agora o meu nome, eu vou endurecer o coração de Faraó, aleluia, e agora o meu nome vai ser glorificado na vida de Faraó e de todos os egípcios. Aleluia, porque veio a primeira praga, ele endureceu o coração, não deixou o povo ir. Veio a segunda, a terceira e vai indo. Na última, Deus falou assim: agora eu vou tocar nos primogênitos, vai morrer tudo, e agora Ele vai ter que libertar o meu povo. E agora, quando abre o mar vermelho, o povo sabe e reconhece que existe um Deus poderoso. O que eu entendo com isso? Existe um tempo para Deus manifestar o seu poder. Existe um tempo para Deus manifestar a sua justiça. Nós temos vivido no Brasil vidas de injustiça, e o momento é agora para a igreja clamar. Eu não convido você a sair do país para fazer missão na África. Eu não convido você para sair do país para fazer missão no Afeganistão, no Cazaquistão. Eu não convido você a sair da nação brasileira. Eu convido você, aleluia, a levantar suas mãos santas nessa hora e clamar e buscar o verdadeiro Deus. Aleluia, porque a nação brasileira está precisando desse Deus. E você precisa clamar a esse Deus, para que Deus, Ele possa se levantar e fazer justiça, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Aleluia, Ele quer usar a mim e a você para ser pescadores de homem. Aleluia, irmãos, e a Bíblia nos fala de um certo missionário chamado Jonas, no próprio livro de Jonas, capítulo 1, aleluia. A seguir vai nos dizer que Deus, Ele chama Jonas, aleluia, e envia Jonas para uma cidade chamada Nínive. Nós conhecemos muito bem essa história, aleluia, história de infância, aleluia. E Jonas, ele tinha no seu coração uma revolta muito grande de Nínives, porque Nínives não aceitava a palavra de Deus. Nínives, o povo era rebelde, o povo era ingrato. Muitos morreram, muitos me contam o contexto, né, que muitos profetas que foram enviados para ali eram mortos de formas terríveis. E agora Deus fala assim: Jonas, agora é você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jonas, e nos conta história, irmãos, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Conta a história que Deus agora chama Jonas e fala: Jonas, vai para Nínive. E Jonas nos conta a história que ele pega o barco e vai para o lado oposto de Nínive, vai para Tarsis. Interessante é que a Bíblia conta por detalhe o que ele fez. Ele compra a passagem, ele desce no porão e não está nem aí. Ele não está nem aí preocupado com Nínive. Aleluia, com o que vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos conta que Deus agora manda uma grande tempestade, aleluia, sobre aquele barco. E nos conta a história que aquele barco vai quase a pique, perto de se rachar, perto de se destruir ali. E os marinheiros desesperados jogam tudo para fora. Conhecemos muito bem a história. E alguém desce no porão para tirar mais alguma coisa ali, e encontra Jonas dormindo. Missionário esse a qual Deus havia enviado para Nínive, para pregar a palavra do Senhor, para, aleluia, trazer à memória, para trazer ao conhecimento daquele povo que Deus era um Deus misericordioso, se ele se arrependesse. O segredo, irmãos, está em se arrepender. Aleluia. O segredo todo está em se arrepender. Aquele que peca e se arrepende, alcança misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 29:11. Eu bem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas corrigindo, Ezequiel 3:18. Vai, Jonas, vai. Porque se eu falar para o ímpio, tu vai morrer, e tu não falar, o sangue dele eu vou cobrar de você. Mas se você falar, Jonas, aleluia, eu estou conjecturando, eu estou imaginando Deus usando a palavra do profeta, eu estou conjecturando. Pega a visão. Mas se você falar para o povo de Nínive, e o povo de Nínive não, aleluia, se converter, você está livre, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Irmãos, e Jonas está ali no porão dormindo. Aleluia. E mesmo em meia tormenta, aleluia. Quando você conhece que existe um Deus no céu, você em meia tormenta, você descansa. E ele estava descansando ali, ó. Aleluia. E agora o capitão fala: ei, levanta daí, rapaz. Acorda. Ei, vai clamar o teu Deus. Talvez ele lembre aí e socorre a gente, nós vamos morrer. Jonas fala assim: olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Tudo isso que está acontecendo, essa tempestade, tudo isso aí é por minha culpa. Eu sou hebreu. Eu sou servo do Deus Altíssimo que fez os céus e a terra. Aleluia. Mas se vocês me lançarem no mar, isso vai acabar. Eu peço desculpa pelo prejuízo. Irmãos, engraçado é que quando uma nação ela desobedece a Deus, eu vou aqui fazer uma analogia que Jonas, aleluia, é uma nação. Procura pegar a visão. E nós observamos nos versículos anteriores e posteriores que naquele barco ali, aleluia, tinha muitas pessoas e tinha seus bens, e muitas pessoas perderam. E não tinha culpa nenhuma, porque se Jonas não tivesse entrado naquele barco, aquela embarcação ia seguir tranquilo e ninguém ia ficar no prejuízo. Mas observamos que porque de Jonas, que tinha uma grande responsabilidade, por não obedecer a Deus, por não obedecer a palavra de Deus, muitas pessoas que estavam ao seu redor foram prejudicadas, perderam tudo que tinha. Aleluia. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós entendemos que se uma nação, se a sua liderança, ela teme a Deus, ela obedece a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essa nação, ela é abençoada, ela prospera, ela é mais que vencedora. Aleluia. E Jonas fala bem assim: olha, me lança no mar que aí tudo vai passar. E aqueles homens, irmãos, reconhecendo a grandeza do Deus que havia em Jonas, aleluia, falou assim: olha, vamos orar, vamos falar, vem cá, gente, vamos pedir permissão. Olha, irmãos, aleluia, que coisa interessante. E nos conta a história que Jonas agora foi lançado no mar, e Deus agora envia um peixe obediente, aleluia, que agora, aleluia, engole Jonas. E Jonas agora lembra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E agora aquele peixe, grande peixe, vomita Jonas no lugar onde ele deveria estar.
que era em Nínive. Detalhe, Jonas, ele prega, a princípio ele não queria pregar, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, é um Deus que tem misericórdia para o homossexual, para a lésbica, para o ladrão, para o traficante, para o bandido, para o político corrupto. Deus, ele tem misericórdia para todos esses, para mim e para você também. Jonas não queria que essa misericórdia, aleluia, os ninivitas alcançassem. Ele queria que aquele povo morresse no seu pecado, mas Deus é misericordioso. Deus é um Deus que dá oportunidade. Era necessária a última tentativa. E quando Jonas está ali pregando por 40 dias, nos conta a história, irmãos, que até os bichos jejuaram. Aleluia, o povo começou a falar assim: olha, Deus vai destruir essa cidade, a gente precisa se converter, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Ei, e irmãos, e a notícia corria, até chegar ao ouvido do rei. O rei fala: ei, até os bichos vai ter que jejuar, aleluia, vamos vestir roupa de pano de saco, vamos se humilhar diante desse Deus, aleluia, talvez ele vai ter misericórdia, talvez ele se levantará. Oh, nação brasileira, você que me ouve, clame a Ele, aleluia, busque a Ele, peça a misericórdia dEle, porque o nosso socorro não vem do homem, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, e conta a história que todo aquele povo se renderam ao Senhor, todo aquele povo se renderam ao Senhor. E nós vemos isso lá no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo dando testemunha, aleluia, de que Nínive, aleluia, alcançou a misericórdia de Deus, aleluia. Então existe graça, existe misericórdia, existe restauração para a minha vida e para a tua vida, aleluia. O único segredo é, aleluia, ouvir e obedecer a palavra do Senhor, aleluia. A nossa missão é falar, e a missão do Espírito Santo é convencer. E a igreja faz parte dessa conjuntura. E nós fazemos parte desse projeto missionário. A igreja do Senhor, ela é a embaixada do céu aqui na terra. Aleluia. Interessante é que Jesus Cristo, ele passando o livro de, se não me foge da memória, Mateus 4,19, fala assim: vem, e eu farei de vocês pescadores de homem. Vem, aleluia. E eu farei de vocês pessoas para ganhar pessoas, para falar para pessoas, para orar por pessoas, aleluia, porque eu quero vidas, eu quero almas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a nossa missão, irmãos, é continuar dizendo que a nação brasileira tem jeito, se ela clamar ao Senhor, aleluia. A mensagem toda, eu quero tentar dizer para você que você não precisa fazer missão fora. Nós temos uma missão muito grande aqui dentro do Brasil, que é trazer de volta a nação brasileira, aleluia, trazer de volta a nação brasileira, a clamar a esse Deus de verdade, para que Ele possa, aleluia, fazer aquilo que está no seu próprio coração, amém? Eu queria orar a Deus com louvor e convidar a diaconisa Leis de novo, para nós cantarmos: Deus sara essa nação. Irmãos, nós precisamos pedir que Deus venha sarar esta nação. Nós não estamos aqui falando de partido político, nós estamos aqui falando de princípios e de valores que nós cremos e aprendemos através da palavra de Deus, que agrada a Deus. Deus, Ele deve estar acima de todas as coisas, aleluia, para que Ele possa restaurar, salvar e libertar a minha e a tua família, aleluia. Aleluia, porque dele para ele são todas as coisas, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você pode clamar, amém? Aleluia. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção.
de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Essa nação gosta de paz, essa nação quer paz. Colocou. Aleluia, e você faz sobre parte ela dessa nação. suas Essa nação é a tua casa. derramando Essa da nação sua é a tua unção, família. Essa liberando nação é o teu seu povo. poder. Aleluia. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Deus sará, Deus sará essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sará. Vamos pedir assim, ó. Deus Sara travessão com o teu poder. com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Me ajuda aí assim, ó. Um dia Deus olhou para a travessão e por ele se apaixonou. Olha nós aqui, de uma aleluia. forma especial. Sendo missionário, sendo profeta do Senhor, olha aí. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando da sua unção. Agora vai. Liberando o seu Poder. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando da sua unção, liberando do teu seu poder. Deus sará, Deus sará essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sará, Deus sara. essa Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da Yasmin, Senhor. Tenha misericórdia da Maria. Tenha misericórdia, Senhor, da Bela. Tenha misericórdia, Senhor, da Lisbela. Oh, em nome de Jesus. Deus sará essa nação Com o teu poder, com o óleo da tua unção. Se você clamar, Deus, ele sara. Se você clamar, Deus faz justiça. Deus, não deixe, Senhor, porque o inimigo, Senhor, coloca as suas garras, domine essa nação. Oh, nós cremos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Pastor Rogério, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Feliz é a nação cuja Deus, o Deus é o Deus de Abraão, é o Senhor. Amém? Deus, ele tem muito para fazer sobre o Brasil, mas primeiramente ele vai separar o povo dele para que venha estar intercedendo para que aqueles que vêm estar no poder não se aparte desse Deus. A Bíblia nos diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Se nós escolhermos pessoas justas para governar, Deus vai sarar o Brasil. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, estarmos na tua casa. Senhor, nós te apresentamos cada coração aqui presente. Ó Deus, ó Pai, tu escolheste, Senhor, cada um que aqui está. Meu Deus, nós viemos de locais, de cidade, que se olhar no mapa não existe. Mas tua palavra nos diz que o Senhor pega as coisas loucas, desprezíveis, pessoas, ó Pai, que não deveria estar, mas o Senhor deu saúde para estar.
E nós sabemos que cada movimento, Senhor, cada gesto, cada compreensão, é o Senhor nos preparando no deserto, como foi expressado nessa noite com João Batista. O povo, não nós devemos se preocupar, nós devemos se preocupar com nós, Senhor, com nós, porque João Batista estava, meu Deus, melhorando, afiando a palavra que seria certeira no coração da liderança, no coração da autoridade, no coração do pecador, da pecadora, e eles ouviram a palavra e pediram para que pudesse, meu Deus, ó Pai, mudar. Por isso nessa noite, a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, meu Deus, ó Pai, que essa palavra venha, meu Deus, ó Pai, dar, meu Deus, ó Pai, o desejo de mais, que possamos desejar um Brasil sarado, transformado, temente, um Brasil que clama e propaga a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por este culto de missões, que o Senhor nos dá a oportunidade de exercermos a nossa fé e confiança, que é isso que o Senhor quer para nós. Muito obrigado, Senhor. Leva os teus filhos debaixo da tua potente mão, joga por terra todo dardo inflamado do maligno, toda palavra